Sejam muito bem-vindos a mais um Segura Essa Marra. E hoje a gente vai falar de um assunto que precisa de espaço, precisa de respeito e de aceitação. Um assunto que tá aí na mídia e que este mês especificamente tem aí um momento marcante. Dia 2 de abril é o dia da conscientização mundial sobre o autismo. E hoje a gente está aqui com um casal que tem um filho autista e são fundadores de um projeto Voo Azul. Estou aqui com Lenine e Jana Neves. Muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por estarem aqui, de abrirem aí, a gente vai falar sobre assuntos que são importantes, a rotina de vocês, a vida e sobre o projeto também, que eu acho que é legal falar. Obrigado de verdade por terem aceitado o convite. Bom, nós aqui agradecemos, boa tarde. Como você mesma disse, é uma data importante, porque é o Dia Mundial de Conscientização e, de fato, é um assunto que muitas coisas precisam ser esclarecidas, informações e a conscientização em si. Jana. Isso, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso, com certeza. Eu tenho certeza que a gente vai falar de assuntos aqui que vão ajudar muitas pessoas que vão assistir a quebrar paradigmas, preconceitos e também a quem não tem conhecimento, que a gente possa levar conhecimento para as pessoas que não sabem. Para começar, uma coisa que eu já sei que eu sabia errado. Agora eu sei que eu sabia errado. Autismo não é doença? Não. Assim, eu como leiga achava que autismo era doença até agorinha mesmo. Explica pra mim, por que autismo não é doença? Então, primeiro que autismo não tem cura, né? Portanto, não se trata de uma doença. É uma condição neurológica. Condição neurológica. Isso, para a vida inteira. Que é uma condição, então não se fala de cura, se não tem doença, não se fala de cura. Sim. Né? Então não pode falar de cura de autismo, porque ele não é caracterizado como doença. Até mesmo porque senão teria um remédio. Porque não é doença, não tem Sim. cura, não tem remédio. E em relação ao autismo, como é que então se define, ou como que é diagnosticado? Como que vamos começar pelo exemplo de vocês, que são pais, como é que é o nome do filho de vocês que é autista? Gabriel. Gabriel tem quantos anos? Gabriel hoje está com 5 anos e 10 meses. 5 anos e 10 meses. Isso. Em que momento que você percebeu que Gabriel era autista? Então, o Gabriel, ele nasceu prematuro, é um dos fatores também, né? Pode ser um dos fatores. E aí eu notei que Gabriel não olhava nos olhos para amamentar, então ele não tinha esse contato visual comigo, que é normal, né? Uhum. O bebê com a mãe. Ele também dormia muito pouco, muito irritado. Isso, bebezinho, né? Bebê. Você falou esse negócio Bebê. da amamentação, mas você amamentando, eu não sou mãe, então eu vou ter que ver, né? E você, querendo ali o contato com ele, via que ele não olhava pra você. Não fazia esse contato visual. Então, comecei a perceber isso com 2 meses para 3 meses que ele estava nascendo, né? E a gente sempre procurou investigar sobre o que poderia ser isso, né? Até mesmo por causa da prematuridade. Então, foi um dos fatores de difícil diagnóstico no nosso filho, né? Em especial, que foi a questão da prematuridade. Então, os médicos falavam, né? Que ele ia alcançar a linha normal de uma criança, né? Quando ele fosse desenvolvendo e tal, que esses atrasos que ele tinha era devido à prematuridade. Então, os médicos entendem. Isso eu falo, o médico, então, fala pra vocês, passou o diagnóstico, que esse atraso que ele tinha era normal. Sim, de uma criança prematura. Então, até aquele momento, tinha-se um diagnóstico de criança prematura. É normal, porque é uma criança prematura, então ele vai ter esse atraso Sim. em algumas coisas. Isso. E aí, como é que foi até você conseguir, de fato, ver, ou vocês perceberem? Você percebeu isso? Isso me incomodava muito, né? Por mais que os médicos falavam, eu não sei, eu sentia algo assim diferente, né? Sim. Até mesmo porque eu tenho uma outra filha, né? E a gente sabe que um filho é totalmente diferente do outro, mas quando você tem o segundo, você vai começar os níveis de comparação, Sim. né? Entre
os primeiros ali meses de vida. Você fala de comportamento dele mesmo como bebezinho. Você fala que ele, mesmo nenenzinho, já se comportava diferente de um nenenzinho. Eu vou falar comum e tá errado falar comum, né? Qual que é o certo de falar? O termo técnico é típico. Típico. Já que são crianças neurotípicas. Então assim, ó, vamos usar o exemplo, vamos aprender, vamos aproveitar para aprender, vamos aproveitar para aprender. Então, você percebeu que ele, ali neném, mesmo bem bebezinho, pra você ter ideia que eu não tenho experiência com bebê, que eu tô colocando o braço assim, vai dar de mamar com o menino abraçado, já vê que eu não tenho experiência. Ele mesmo bem bebezinho, você já tinha percebido que ele tinha um comportamento diferente de crianças típicas. Isso. De uma criança típica. Já tinha notado. E aí eu comecei a buscar ajuda, né? Eu levava na pediatra, e o pediatra falava que era devido a essa questão da prematuridade, mas devido à minha insistência, ela passou ele para um neuro. Sim. Você que questionou, falou, não. Então a pediatra ainda continuou com o diagnóstico, eu não sei se pode falar esse diagnóstico, mas assim, com a resposta de que era a questão da prematuridade. É uma sugestão. Sugestão, né? De, assim, mas era muito para te acalmar também, né? Assim, ó, no sentido de, não se preocupe, é normal. Ou não? Acho que sim. Em parte, sim. O médico ele tem que te dar uma resposta. Então, para não ficar no vácuo, e aí ficou tudo na conta da prematuridade. Em momento nenhum, a pediatra sugeriu, ouviu ou imaginou que pudesse ser você que trouxe, então, essa hipótese do autismo? Não. Ainda não. Eu não imaginava, nunca passou, né, na minha mente que pudesse ser autismo, não. Eu só queria saber o que era, né? A criança não dormia, né, muito irritada na hora que ia amamentar, não tinha esse contato, o corpinho mais maleável, né? Então, eu sempre questionava, levava. Até que ela, pra minha, tipo assim, né, pra você ficar... Pra te dar uma resposta, assim, vamos... pra mim ficar mais tranquila, né, sugeriu, então, que ele fosse para o neuro. E aí a gente fez isso, né, levou no neuro, pediatra. E aí chegou no neuro, o neuropediatra, ainda sem diagnóstico, se você não falou que não imaginava, você só percebia que tinha uma diferença ali. Antes de ir pro neuro, eu queria entender, dentro da gravidez, tudo normal? Não. Não, então assim, você percebia ainda, quando dentro da barriga, ele já era uma criança atípica? Falei certo agora, né? Então, quando você é grávida, já percebia que ele, você teve uma outra gravidez antes, então você conseguia notar uma diferença. Percebia a diferença? Não. Nenhuma. Quando se fala que a gravidez não foi da mesma forma, é porque houve a questão da pré-eclâmpsia. Né? Entendi. Houveram intercorrências durante a gravidez. Sim. Isso, até mesmo por isso que o parto teve que ser adiantado. Entendi. E aí vamos pro neuro, então. Chegou no neuro. E aí, como é que foi isso lá no neuro? Teve diagnóstico e também não foi assim? Você continuou essa busca? Continuei essa busca, né? Eu fui 4 neuros que falava que era do sistema do Gabriel, né? Que era normal, vamos dizer assim, que era normal. Essa prematuridade, que era dele mesmo. Muito cedo para ficar sugerindo alguma coisa. E quanto tempo que ele tinha quando você foi no neuro? Levou ele no neuro de vida? A primeira vez que eu levei, ele tinha 5 meses. Com 5 meses você já percebia? Era bem marcante, principalmente o transtorno do sono do Gabriel, né? Era uma das questões assim, que mais me chamava a atenção. Ele não dormia nada? Quando você fala que ele não dormia o quanto? Ele dormia 20 minutos, ficava durante a noite. 20 minutos durante a noite? Acordava, mamava. Ele ficava 20 minutos, dormia 20 minutos, ficava 3 horas acordado, dormia mais 20 minutos. Era assim, azul. Então, isso obviamente é um comportamento, de fato, que a gente acha que é diferente. Está estranho esse comportamento. Isso. Não costuma o nenenzinho dormir muito, né? Assim, eu não sei, como eu disse, mas assim, eu percebo, o nenenzinho dorme muito. É o que se espera de um neném, inclusive que ele só durma, né? Durante come e dorme. Durante um período ali, ele é só um come e dorme, né? Até ele se desenvolvendo. E aí chegou no neuropediatra. E ainda assim não teve o diagnóstico. Não. Falou que era uma questão de que era nenenzinho mesmo, que era normal. Normal, que ia desenvolver com o tempo, que ele ia atingir, né, a marca das crianças que não são nascidas em tempo, né? Sim. Só que eu não ficava sossegada com isso, né? Então a gente procurou outros
E foi uma caminhada muito difícil, sabe? Peregrinação. Aí quando chegou no 5º neuro. Sim, 5º neuro. Então, vocês levaram ele em 5 neuros diferentes. E eu preciso perguntar: tem plano de saúde? Era público? Era do SUS? Plano de saúde. Plano de saúde. Graças a Deus, os dois. Eu sempre fiz acompanhamento do meu filho nos dois. Sim, usando o público e o privado. Ok. E aí no 5º, só depois do 5º neuro, mas esses todos 4 anteriores, era tudo a mesma resposta? Tudo, parecia que tinha até combinado. Espera que vai desenvolver. Não, mãe, ansiedade é da sua parte, seu filho não tem nada, fica tranquila. Tudo aquilo que a gente quer ouvir, né? Sim. Na verdade. Mas aí, meu coração não estava descansado nessas respostas. E aí, um dia eu falei mesmo assim com o Senhor, né? Eu não tenho a resposta, então, eu, recorri a Deus. Sim, a sua fé, né? A fé, pedi, eu lembro como se fosse hoje, né? Orei muito, ajoelhei e pedi a Deus que... Pedindo uma resposta para aquilo que você via que... o que eu queria, o que de fato fosse, não o que era bom para os meus ouvidos. Sim. Porque tudo que eu tinha ouvido até ali era muito confortável para mim, né? Assim. E não era o que você estava sentindo com ele junto. Isso. Aí a gente foi falei assim, vou marcar um neuro aqui aleatório. Sabe? Mesmo assim, quando você tá meio... sim. Fala com Deus, assim, eu vou abrir aqui o computador que vier... Eu vou marcar. Manda um aí que eu vou pegar o primeiro que aparecer aqui. Assim entendi. Mesmo. E aí marquei mesmo, né? E fui nessa neuro, assim, esperando que fosse ter a mesma resposta que os outros, né? E aí lá a gente ficou mais de 1 hora com ela, sabe? Ela fez vários testes, meu marido respondeu um questionário, eu respondi outro, depois a gente respondeu um junto. Ela fez, né, as análises lá com o Gabriel e tudo, e aí ela pegou e... Aí o Gabriel começou a chorar muito, ele saiu da sala com o Gabriel, ela pegou e falou assim, mãe, nenhum médico vai te dar um diagnóstico assim de cara. Mas aqui, tudo aqui que você me falou, seu marido, que eu notei aqui, que eu avaliei ele, tudo condiz que o Gabriel está dentro do espectro autista. E aí? Na lata. Assim, mas graças a Deus você não queria você pediu uma resposta verdadeira para que você tivesse, né? E você recebeu. Mas e aí? Você pediu e teve... Pedi e a gente... A verdade, a gente é falho, né? Sim. Pedi, eu queria muito uma resposta, mas eu não aceitei. Não aceitou ele na hora. Como é que foi receber essa resposta lá com ela, com a médica? Ele tava lá fora com a criança, né? Sim. E você ali dentro que ainda tem que contar pra ele, tem que chamar o pai e contar pro pai também, né? Assim, como é que foi isso? Então, aí ela me deu, assim, várias guias, muitas guias de tudo mesmo. Que ele precisava fazer, exames, guia para todas as intervenções, né? E tudo. Eu saí de lá muda, cheguei em casa calada, tudo, cheguei em casa, assim, desesperada. Eu imagino. Desesperada. Uma coisa que eu falo muito é isso, porque quando a gente recebe, né, o diagnóstico, no meu caso, quando eu recebi, eu não tinha noção, a noção que eu tinha de autismo era, nossa, zero. Porque você estava buscando informação, mas você não passou pela sua cabeça hora nenhuma que era autismo. Nunca. Você imaginava que era alguma coisa ou não? Você nem imaginei o que fosse. Eu sabia que tinha alguma coisa, mas na minha cabeça não passou nada. Ou passou que tivesse alguma coisa? Não passou nada. Eu sabia que tinha algo, mas eu nunca imaginei assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nunca. Acho que até mesmo porque ninguém espera que seja algo. É porque às vezes a pessoa imagina que é alguma coisa. Às vezes você tá resfriado, assim. Eu tô dizendo isso que, por exemplo, a pessoa eu, por exemplo, vou dar meu exemplo, tive dengue. Eu pensei que fosse uma gripe. Depois eu descobri que não era pior do que isso. Porque às vezes aí você faz conjecturas do que poderia ser, do que não é. Imagina. Então você foi com a mente limpa, não sabia o que era e teve esse diagnóstico. Teve um choque. O choque. E aí, quem é que conta pro pai que ele tava lá fora com a criança porque ela tava agitada? Acho que você me contou em casa, né, Jean? Então, assim, como que eu encarei essa história? Sim. Na verdade, assim, eu levo minha vida baseado na palavra de Deus. Então, eu enxergo tudo através do Evangelho.
Sim. A minha vida, o mundo, doenças. E Jesus, ele fala o seguinte nos evangelhos, que o sol nasce para justos e injustos. Sim. Então, na época, o meu comportamento foi o seguinte: bom, por que não conosco? Se acontece com todos, então tem algum motivo para ter acontecido conosco também. Sim. Então, não vi assim como, não, sem desmerecer o que ela estava sentindo, até mesmo porque é mãe e tem essa questão mais sentimental, mas eu encarei de uma maneira assim, bom, se Deus nos deu dessa forma, obviamente que a gente vai ter capacidade de cuidar. Sim. A gente pode até não saber disso agora, não perceber isso agora, mas com o tempo as coisas se encaixam. E hoje ele está com 5 anos. E até porque, emocionalmente falando, cada pessoa recebe, né, a resposta de uma maneira. Você não sabe como é que você vai reagir a uma situação. Assim, eu não sei como eu reagiria. Né? Então, a gente não sabe até acontecer com a gente. Sim. Por mais que uma pessoa tenha um emocional fortalecido, seja uma pessoa que entenda disso, ou que tenha sido trabalhado, a realidade é outra. Receber uma notícia dessa, eu até falo uma coisa assim, às vezes você já conhecia pessoas autistas é uma coisa, você ter o diagnóstico que é seu filho é outra coisa. Como é que você vai responder a essa dor, a esse susto? Porque naquele momento é uma dor, né? Do susto. Medo. O medo. A dor do medo. A dor do medo. E aí? Né? E agora? Era a minha preocupação, né? Nossa, será que eu vou dar conta? Você não sabe nem por onde começar, né? Sabe? Então, assim, eu tinha milhões de coisas para fazer ali, né? Sim. Daquele tanto de guias que você recebeu para exames e aí, é isso. Fui atrás de marcar. E aí começa um outro processo, né? Começa o processo de tratamento. É tratamento que fala? Tá certo falar tratamento? Sim. Tá certo falar tratamento? Então tá. Falando com a gente aqui sobre, depois do diagnóstico, chegou em casa, e aí ela tinha um para-casa pra fazer, né? Que começava em uma nova trajetória, um novo caminho. Sim. E aí, a busca por profissionais, como é que foi isso? Que ano que era isso pra começar? 2018. Autismo ainda não era popular como é hoje. Ou já era conhecido, você conseguiu achar esses profissionais que você precisava de forma simples? Então, eu acho que já era conhecido, né? Mas o conhecimento, ele vem quando bate na porta da pessoa mesmo, né? Uhum. Então, assim, mas não nessa questão de profissionais, né? Ainda hoje é complicado. E como o Gabriel, na época, tinha 1 ano e 7 meses, foi muito complicado. Porque quando achava os profissionais, não achava que atendia a faixa etária dele. Ainda tem essa questão Sim. de que tinha profissionais capacitados para tratar Sim. do autismo, mas não eram pediatras, é isso? Ou não atendiam essa faixa etária específica? Não especificamente o pediatra. São intervenções, dependendo da faixa etária, as intervenções são diferentes, com um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um psicólogo. Então vamos entender, para que as pessoas possam entender, quais são esses profissionais que vocês precisaram procurar? Assim, nesse momento que você foi lá, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional. E aí, vários exames que ele teve que fazer. Exames neurológicos ou exames... neurológicos. Exames de imagem. Sim. Sono. Para entender e identificar isso. Da questão também fonoaudiólogo, né? Que precisava saber se tinha alguma questão nessa construção mesmo, né? De cordas vocais, da boca, audição, né? Porque, às vezes, quando fala em fonoaudiólogo, acho que é só a questão da fala, né? E não é isso. Aí vai a questão alimentar, né? Então, todas essas questões a gente teve que procurar profissionais. Então, não é só uma questão do comportamento dele, né, social, mas também uma questão dele com ele mesmo. Como essa questão da alimentação, por exemplo. Com 1 aninho, já tão pequenininho, falou 1 ano e 7 meses, que foi esse momento. Nesse momento, quais eram as características que você, como mãe, além, você falou isso aqui do olhinho, mas lá com 5 meses, com 1 ano e 7 meses, que ele já apresentava para ter esse diagnóstico? Então, assim, além dessa questão do sono, né? Uhum. A irritabilidade, a dificuldade de sucção, que era de amamentar. A pega da mama. Ele também não tinha muita coordenação, sabe? De
suportar, por exemplo, o pezinho do corpo dele. Então, a gente colocava sentadinho, ele tombava. Que a gente tá falando de 1 ano e 7 meses. Já era pra ele estar durinho, né? Era ele tá andando, eu acho, não sei. Já era pra estar quase andando. Então, o pescocinho, né? Caía. Sim. Aquela coisa de colocar ele, por exemplo, né, no carrinho e ficar ali quietinho. Fixo, o olhar fixo em alguma coisa, né? Principalmente coisas que giravam. Aham. Foram esses comportamentos que a gente foi notando. Além dessa questão que ele teve esse atraso, né? Para falar. Sim. E também para andar. Engatinhar, Engatinhar, né? pra se movimentar ali. Isso. Até porque você falou que ele era bem molinho. Isso com certeza dificultou Sim. a começar os primeiros passos ali. E aí foi fazer os exames, começou essa bateria, essa nova jornada, que aí agora é uma jornada de tratamento. Isso. E aí, particular ou SUS ainda, os dois, fazendo essa junção de particular e público? A gente tava atirando para todo lado, né? Que é normal. Buscando solução, buscando solução. A gente falou que estava com dificuldades, vocês estiveram com dificuldade de encontrar profissionais que atendessem a faixa etária dele. Isso. Por quê? Eles atendiam até que faixa etária? O que vocês encontraram ali quando foram buscar? Sempre que a gente buscava, tipo assim, sempre era acima de 2 anos. Entendi. Então, vai do profissional mesmo, né? Porque realmente uma criança menor, né, do que 2 anos, é mais difícil ali o tratamento, tem que ter disponibilidade, por exemplo, de aparelhagem, que às vezes a clínica não fornece, não tem, né? Aham. Então, a gente encontrou dificuldade por essa razão, né? Sim. Que tipo de aparelhagem? Você falou aparelhagem que ele precisou? Ou é de fisioterapia? Eu não sei, tô perguntando, é pra gente entender mesmo, para que as pessoas de casa possam entender. Que tipo de aparelhagem que ele precisou nesse momento ali? São aparelhos de terapeuta ocupacional. Ah, que legal. Então, é de terapia ocupacional. Sim. Isso. Para desenvolvimento dele. Para ajudar no desenvolvimento. Andar, equilíbrio corporal. Entendi. E onde é que nasce o voo azul? Aí. Então, o voo azul nasceu devido a isso. Quando eu sempre comentava com meu esposo, né, dessa dificuldade para a gente que tem plano de saúde conseguir esses profissionais, conseguir o tratamento especializado. E aí eu sempre falava com ele, né? E quantas famílias que não têm acesso, né? Porque hoje uma criança atípica, autista, ela vai precisar aí de intervenção no mínimo, de cada profissional, de cada especialista, uma vez na semana. Isso é o mínimo do mínimo. É o mínimo que ele vai precisar. No mínimo. Em média, aí, o SUS fornece uma vez no mês. Então, a gente precisa ser honestos aqui. Uma criança autista que precisa 100% do SUS vai ficar prejudicada nesse desenvolvimento dela. Isso. Sim, há de se ressaltar que existe uma janela de interferência no autismo até os 7 anos de idade. Então, tem muitas barreiras. Vou começar pelo diagnóstico. Uhum. Então, às vezes o diagnóstico ele é tardio, né, Jana? Às vezes ele vem lá pelos 5, 6 anos. Quando vem, se a mãe tem condição de pagar os testes neuropsicológicos para se detectar o autismo. Então, enquanto isso, o tempo vai passando, porque ele não para, e às vezes essa janela ela se finda, e aí o máximo que pode ser feito é uma manutenção daquela condição, caso as terapias sejam também intensivas. O que você está me falando, Lenine, é que, então, se essa criança não for diagnosticada até os 7 anos, ela vai ter o desenvolvimento dela prejudicado? Muito prejudicado. Então, o ideal é que ela seja diagnosticada até 7 anos de idade. O quanto antes. O quanto antes, porque após os 7 anos vai ser prejudicado esse desenvolvimento dela para ser um adulto, né? Estamos lembrando que a gente está formando um adulto. Funcional. Exatamente, estamos formando um adulto aqui. Na verdade, não especificamente até os 7 anos. Mas é o quanto antes. Quanto antes. Não quer dizer que a criança não vai se desenvolver depois de 7 anos, tá? A gente deixar claro aqui para não ter, né? Ela vai se desenvolver. É claro que quanto antes, a possibilidade de um desenvolvimento maior e efetivo é quanto antes, né? Por isso que
se fala muito no diagnóstico precoce, justamente para que essa criança tenha uma vida aí mais próxima da normalidade, digamos, sim, possível. Sim. É porque, como qualquer tratamento, quanto antes começar, melhor. Como qualquer tratamento, quanto antes você começar, melhor vai ser. Sim. Então, independente da idade, o quanto antes. Sim. E é legal que, às vezes, a gente falou aqui de características, podem ter pessoas que vão assistir, que percebem isso no filho e não tem ideia que seja isso. Às vezes, acha até que a criança é birrenta, que a criança está fazendo uma pirraça, e não é. Ela, às vezes, na somatória ali das características, seja uma criança que tenha características de autismo. Para o diagnóstico, o médico, ele precisa de quantas características, como que é isso, para que o médico fale, olha, essa criança porque às vezes a pessoa que vai ver a gente tem uma característica do sono, a criança é irritadiça, ou a criança não come bem, ou anda... Como é que funciona essa questão das características para o diagnóstico? Isso, então, o médico aborda pelo menos, no mínimo, 5 características. E aí ele vai analisar, né? Não quer dizer que tenha, Jana, ele tem 5 características, vai ser diagnosticado? Não, nem sempre, né? O médico vai fazer uma análise, por isso que ele vai encaminhar aí para esses profissionais, essa equipe multidisciplinar, para que esses profissionais façam esse acompanhamento, relatem isso, e aí ele retorne a esse médico para ele ver ali, fazer a análise dele. Porque o único que dá o diagnóstico, né, no caso, é o psiquiatra infantil, psiquiatra adulto ou neuropediatra. Então, o neurologista, né? E essa decisão dele, o diagnóstico do neuropediatra, vai ser baseado na equipe multidisciplinar. Isso. Então, ele vai pegar um laudo, assim, um relatório de cada um desses da equipe, e ali, baseado no que cada um falou, ele vai entender que tem de fato todas as características ou as que ele são necessárias para que ele dê o diagnóstico. Aí ele vai juntar, né, com ali a observação dele com essa criança ou esse adulto, né, dentro do consultório, e aí sim ele vai fechar ou não o diagnóstico. Entendi. E aí o Voo Azul veio muito com esse olhar de quem estava passando por isso, né? E que via que poderiam ter outras famílias passando por uma situação semelhante como essa, sem recurso, sem ter a quem recorrer. E muitas vezes vocês percebiam que tinham crianças que poderiam ter esse desenvolvimento prejudicado por essa questão de não ter atendimento. Sim. Na época, né, do meu filho, eu procurei um grupo de apoio e aí eu entrei num grupo de apoio para mães nessa época. Só que eu sempre relato isso, né? O grupo, ele me mostrava muito isso, sabe? Essa deficiência, porque eram todas as mães com as mesmas preocupações, com as mesmas dificuldades de não ter esse apoio de profissionais, né? Ou não ter essa condição. E eu via o seguinte, né? Como qualquer mãe, eu acho que o filho estando em tratamento é o que vai ali deixar ela mais tranquila. Sim, né? Ela saber que ele está sendo cuidado, na verdade, né? A sensação, meu filho está sendo cuidado. E o tratamento, como não é doença, não tem cura. É isso? É isso. Então não podemos falar de cura e nem de remédio. A gente falou aqui, né? Não pode falar de doença, não pode falar de cura e não pode falar de remédio para o autismo. Mas existem ali sintomas correlacionados que podem ser medicados, que são medicados? Sim. Inclusive, a maioria, vamos colocar assim, das pessoas com autismo, elas fazem uso de medicamento, né? Seja às vezes para dormir melhor, porque não consegue dormir, né? Autorregulação, né? Deixando claro aqui, né, que o medicamento não é para o autismo, né? Não existe um medicamento para autismo, existe ali para essas características, né, que essa criança traz. É importante a gente falar, porque não é um medicamento para autismo, porque autismo não é doença. Vou falar de novo, porque, né, muita gente pode confundir isso, pode achar que é doença, como eu achava que é doença. Então, autismo não é doença, então não tem medicamento e não tem cura. Sim, só para esclarecer, não sendo doença, ele é uma condição neurológica para a vida toda. Ele é uma condição neurológica e não é uma doença. Não é uma doença.
Legal, é bom que a gente Sim. esclareça isso e as pessoas, né, que não têm conhecimento saibam disso. E a gente agora vai falar um pouco mais sobre o projeto e como que ele ajuda essas famílias. O que tem lá no projeto? Como que as famílias encontram apoio lá? Uma mãe que tem um filho autista, que vai estar vendo a gente agora, que é daqui de Belo Horizonte. O projeto é só em Belo Horizonte, né? Por enquanto. Por enquanto. E aí, aqui em Belo Horizonte, a mãe que tem um filho autista, que precisa, que se identificou com talvez essa questão da falta de recursos, de não saber o que fazer, que tipo de ajuda que ela vai encontrar lá no Voo Azul? Quer falar? Bom, primeiro eu gostaria de dizer que nosso projeto ele está fazendo um ano, né? Esse mês. Fez um ano que a gente está prestando assim, atendimento com a equipe multidisciplinar. O projeto já existe, na verdade, há 3 anos, mas esses atendimentos no Parque Nossa Senhora da Piedade, no bairro Arão Reis, um espaço cedido pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, assim, a gente tem hoje essa equipe multidisciplinar. A gente começou, o projeto não era nada, era só uma sala. Então, por meio de doações, eu mantenho sempre uma linha de transmissão também no meu WhatsApp, onde eu peço mesmo às pessoas colaboração. Então, as famílias que estão vendo a gente, que podem precisar, que se identificaram, que tipo de ajuda elas encontram lá dentro do projeto? Quais são os atendimentos que essa família, essa mãe, esse pai, que tem um filho autista, que tipo de ajuda que ele vai encontrar lá no Voo Azul? Bom, hoje nós contamos com uma equipe multidisciplinar. Nós temos psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas. Aplicamos também os testes requeridos por um neurologista ou psiquiatra, que é o teste neuropsicológico, que é uma bateria de testes feitos por uma neuropsicóloga, não para que seja feita uma hipótese de diagnóstico. Esses testes são testes que o neuro vai pedir. Sim. É isso. Sim. Vocês lá, então, além dessa equipe que atende o já diagnosticado, né? Tem também esses testes que vocês fornecem para a família, fornece não, né? Que tem lá disponível para os pais que, às vezes, querem confirmar isso, né? Isso, o filho está em investigação. Sim, isso, está em investigação. Isso. E como que o projeto sobrevive? O projeto hoje ele sobrevive de doações. Nós atendemos famílias de baixa renda. Então, a gente não tem nenhum tipo de suporte fixo, suporte financeiro. A gente não há recurso financeiro. Não há. O recurso que vocês têm são doações dos próprios pais, de fora, empresas. Quem é que ajuda a manter esse projeto? Isso, são ajuda dos pais. A gente faz algumas ações também. E a gente sempre expõe, né, nas redes sociais. Então, às vezes a pessoa olha, né, as redes sociais e vê ali uma forma de contribuição, vai lá, conhece nosso projeto, vê que é um projeto sério, que realmente existe, né? Hoje nosso projeto atende mais de 100 famílias. Que legal! Que bom, que bom, que bom. Estou ajudando mais de 100 pessoas, porque as famílias são ajudadas de forma, né, colateral, né? Você está ajudando a criança, mas não é só a criança, né? A família toda a viver melhor. Sim, importante também essa questão, porque nós temos também uma lista de espera muito grande. Então, assim, a gente apela sempre para que haja mais recursos, mais pessoas que doem, porque como essa questão do atendimento público, ele ser muito precário, e a área particular é muito cara, então a gente está aí nesse meio fazendo esse trabalho, mas a gente precisa de recursos para que mais famílias possam ser atendidas também. É importante para manter o projeto e para ampliar, né? Não só manter, mas ampliar e poder atender e ajudar mais famílias. Sim. Os profissionais que estão lá, como é que eles são pagos? A gente está falando de recurso aqui para manter o projeto. Como é que funciona essa questão da consulta, do pai que precisa, que quer fazer? É gratuito? Paga um valor simbólico? Como que funciona? E esses profissionais são contratados do projeto? Ou estão lá por voluntariado? Como que é isso? Os profissionais são contratados do projeto e as famílias, né, como a gente falou aqui, são famílias geralmente baixa renda, né? Sim. Então, o nosso projeto, ele funciona de forma social, né? Então, é um valor social para manter ali o custeio desse profissional. Sim, entendi. Paga um valor baixo, vamos falar no português para que é um valor baixo para que as famílias consigam manter um tratamento de qualidade
para essa criança. A gente pode se dizer que devido ao valor, né, o alto custo que é mesmo esse tratamento, os nossos profissionais lá, eles trabalham de forma voluntária, Sim. porque o valor é bem abaixo, então assim, é um valor para manter ali a alimentação desse profissional, A limpeza do deslocamento ambiente também, dele. acredito que isso tudo tem custo. Isso. Né? Sim. O projeto ele entra, né, com esse espaço, ele entra com todo o material que o profissional vai utilizar, Aham. recepção, né, internet e demais coisas. Que legal, muito bonito. Parabéns você, Obrigado. será, pelo projeto. Você falou que o Gabriel tem com 5 anos. 5 anos. 5 anos. Nesses 5 anos, ele ainda é novinho, ele ainda, não sei, vocês, né, quero saber, ele já percebeu o preconceito, já sofreu e percebeu ou ainda não? Ah, provavelmente. É provável, porém, a condição dele não deixa que ele exteriorize isso. Qual que é a condição dele? E a gente está falando de condição de autismo, tem condições, níveis. Sim. Como é que é o certo de falar essa questão dessa diferença? Porque tem autistas que conseguem ter uma independência maior e tem uns que não. A gente consegue perceber isso. Talvez isso até dificulte o diagnóstico, né? Pela Sim. questão da diferença entre um e outro. A condição do filho de vocês, do Gabriel, qual é? O Gabriel hoje, né, devido às terapias intensas que ele faz desde precoce, né? Aham. Digamos assim, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Eu acho que é em tempo, né? Ele é nível de esporte 1, né? Mas foi, no princípio, 2. Então, é válido falar, ressaltar que a importância, né? E o único meio de tratamento do autismo que é terapêutico, né? Sim. Que pode, sim, pode e contribui muito, né? Para essa progressão aí desse ser, né? Seja, quando eu falo, porque... Da independência, a gente fala da progressão da independência dele, né? Como um adulto. Lembrando que a gente está falando de criança, mas o objetivo de toda criança é ser um adulto independente. Então, toda a ideia, na minha percepção aqui, é tratar essa pessoa com o diagnóstico de autismo para que ela se torne um adulto independente. Sim, a ideia é essa, funcional. Possa dirigir, trabalhar, Sim, casar, como uma pessoa qualquer. Sim. E o Gabriel tem, então, hoje ele é grau 1, grau 1 que fala, nível 1. Suporte. Nível de suporte 1. Então, é importante a gente explicar isso também, para que as pessoas entendam. Às vezes, quando fala 1, 2 e 3, é nível de suporte. Nível de suporte. Nível de suporte 1 é aquele autista que ele precisa de suporte, Sim. porém um nível menor de suporte. Uhum. Né? E o nível 3 é o que precisa de mais suporte. É o maior que chega, é 1, 2 e 3. Sim. É 1, 2 e Isso, 3. O 2 aí tá Intermediário. Sempre pensando em condição e não em algo gradativo. Sim, sim, condição. Sim. Não quer dizer, né, que muitas vezes, às vezes, as pessoas, né, falam assim, mas é nível 1, então é leve, né? É fácil pela questão quando a gente coloca número, né, a pessoa vai fazer uma escala disso. É até natural as pessoas que não conhecem, e é por isso que é importante a gente mostrar e a pessoa ter conhecimento, adquirir conhecimento sobre isso, porque quem não conhece, muitas vezes pode achar que nível 1 é de gravidade, ele é menos grave. E não é isso, é uma questão de nível de suporte, de necessidade de suporte. O nível 1, ele tem, inclusive, uma peculiaridade que não tem nos demais, e que é a questão de mascarar certas coisas, né, Jana? Isso. Às vezes ele mascara, por exemplo, é difícil detectar uma birra com uma crise. Sim. O que não acontece no nível 2 e 3, pode acontecer, mas no nível 1 é muito... existe esse limiar, que é muito difícil de detectar. Por isso, por exemplo, já aconteceu comigo, de estar, por exemplo, num supermercado. E aí, meu filho ele tem problema com espera. Sim. Então, ele começa a ficar mais agitado e nervoso. Quem está de fora, o pai não sabe cuidar, ou a criança é birrenta. Então, muitas vezes, né, a família acha que a criança é birrenta, difícil. Mimada. Eu ia falar uma criança chatinha, aquela criança que às vezes vai na casa da visita e atrapalha tudo, fica irritadiça, quer ir embora, fica naquela agitação, aquela ansiedade que você percebe que a criança tá
tá ali. E ela pode ser uma criança que tem aí, talvez, se a família olhar, um diagnóstico de autismo, ou pode estar passando por uma crise, Sim. e a família tá achando ali que é só uma birrinha, uma chaticezinha de criança. Ou pais que não sabem cuidar dos filhos. Vai culpar os pais, né? A criança claro. mal educada, né? A criança... Isso. A culpa é sempre da mãe, normalmente. A culpa é da mãe, né? Cadê a mãe dessa criança? Não é assim que fala? Cadê a mãe Sim. dessa criança que deixou aqui? Então é legal a gente falar isso para as pessoas, para que elas entendam que muitas vezes pode acontecer isso. E a gente tem que deixar de ter esse olhar de preconceito justamente por isso. A gente estava falando que o Gabriel talvez tenha percebido ou não, e vocês no dia a dia. Como que foi receber esse diagnóstico e levar para a família? Vocês falaram que, né, como recebeu isso aqui. Mas como é que foi levar para a família? Teve preconceito na família, na escola, na igreja, no meio social, né, de convivência? Perceberam um olhar diferente? Perceberam algum preconceito depois que, né, tiveram essa confirmação do diagnóstico? Então, na família não. Família não, a gente tem outros casos, né, na minha família. Então, na família a gente não teve, graças a Deus, né, não passamos por essa questão de preconceito, não. Mas, em todo lugar, a gente Percebe preconceito, seja num sacolão, né, ou seja, no banco, ou seja, na escola, nas igrejas, né? Uhum. Então, o preconceito, ele tá aí, não só em relação ao autismo, né? Em relação a tudo, né? O pensar diferente do outro já é um... O que é preconceito, né? É ter um conceito sem saber. Sim. Um conceito, eu vou dizer assim, é você definir um conceito sem saber de fato o que é, sem ter conhecimento, né? Sim. Por isso é que é ruim. Sim, e por isso que é importante hoje, a gente tem alguns dispositivos, pode dizer assim, para que se identifique, né? Temos o cordão de girassol, né? Para que em qualquer lugar que essa criança esteja, sim. ela está usando, é o cordão do girassol, esse do quebra-cabeça. O girassol, ele indica, na verdade, não o autismo, mas uma deficiência oculta. Entendi. Aí pode ser TDAH. Existe alguma questão ali comportamental. Comportamental? O neuro, que envolve o comportamental. Sim. O cordão que tem o quebra-cabeça também, eu já vi também. Isso. Tem mais algum outro que a pessoa, quem tá em casa, quem tá assistindo a gente, que vai olhar para saber, para identificar? Porque eu sei de casos, a gente estava conversando antes aqui, você citou um caso que teve no aeroporto, que a criança não, era um adulto? Não, era um adolescente. Era um adolescente, estava usando o cordão e ainda assim teve uma questão, não identificaram o que era. A gente sabe que essa questão de conhecimento a gente tem que divulgar para chegar em mais pessoas o quanto antes. Então, assim, sempre vai ter alguém que não sabe. Sempre vai ter alguém que não conhece. Hoje a gente tem, né, o cordão, como a gente falou aqui, tanto o de girassol como o de quebra-cabeça, tem a carteirinha de identificação do autismo, que é a CIP-TEA. Mas eu acredito, eu acho que as pessoas estão precisando verbalizar. Então, se vê uma conduta que foge do normal, por que não perguntar? Precisa de ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Você fala de um comportamento solidário que falta, então, né? É isso, é de ver uma pessoa ali, mesmo que não está concordando nem nada, mas que está tendo um comportamento fora do normal, do que está ali no ambiente, a gente está falando do esperado, né? Fora de um comportamento diferente do esperado para aquele ambiente, e ao invés de atacar, seja solidário, né? Porque pode ser alguém que tenha características não diagnosticadas, inclusive, esteja numa crise sem saber, né? Verdade. Esteja numa crise ali sem saber. E pode ser que esteja sem o cordão ou tá dentro da roupa. Eu já vi caso desse, de que estava dentro da roupa. E aí a criança aconteceu uma situação, eu já presenciei, e aí estava dentro da camisa. E depois tirou para fora, e aí apareceu e tal. Mas até isso acontecer, né? Por exemplo, uma abordagem policial, por exemplo, pode ser um problemão. Pode dar uma situação, não só uma situação chata, mas pode acontecer uma coisa grave de uma abordagem policial de uma pessoa que seja autista, que tenha características, que esteja no meio de uma crise, e numa abordagem aí despreparada, e a gente não estamos aqui para apontar, mas já vimos abordagens despreparadas no Brasil inteiro, passa isso o tempo todo, e que aí isso pode levar para Deus livre guarde até um óbito. Pode acontecer uma situação pesada ali. Sim, acho que também
é preciso dizer o seguinte, qualquer tipo de repartição pública, seja escola ou uma repartição pública de prefeitura, qualquer coisa assim, as pessoas precisam, essas informações elas precisam chegar a mais pessoas, questões de atendimento, o atendimento é diferenciado, sempre a abordagem é uma abordagem diferenciada, então assim, a falta de informação ela sempre vai trazer um prejuízo muito grande, muito mesmo. Ela precisa ser diferenciada porque a percepção deles é diferente, Sim. não é isso? Então, assim, não é nem porque eles precisam de um tratamento especial, é porque a forma que eles percebem, Sim. né, as falas, as coisas é diferente. Tem uma questão, a gente pode falar algumas características, em geral, das maiores características, algumas que eu sei, assim, que são sensorial, por exemplo, de toque, pode não gostar de toque, o que pode ser problemático numa abordagem policial, Sim. por exemplo. Imagina, olha que situação isso. Sim. A questão da alimentação, eu sei que também tem. Volume de som. O meu filho, por exemplo, nosso filho, ele no princípio, ele ia para a escola com abafador. Igual abafador que se usa em estande de tiro. Porque ele se incomodava com barulho. Trânsito incomoda, sabe? Uma conversa mais alta já incomoda ele também. Tem várias características, né? A gente falou aqui no começo, andar na ponta dos pés, Seletividade. a seletividade alimentar, movimentos repetitivos, que a gente chama de heterotipia. Aham. Às vezes a criança faz, né, leque com a mão, Sim. ou algum barulho, né, com a boca. Repetitivo, né? Isso, E fica ali e a família... Empilhar coisas. Colocar coisas. tudo muito certinho, assim, objetos um atrás do outro. São características, características. que a mãe, Sim, os pais, a família tem que estar ligado aí, Sim. porque pode ser, e como a gente falou, quanto antes o diagnóstico, Sim. melhor. Tem Ou outra também que- nem nenhum desses, né? Umas coisas mais... conversar sobre o assunto de interesse dele, ficar só em volta daquele assunto. Sim, tem a ecolalia. Fixado num assunto só. Tem a Assistir. ecolalia. Ecolalia. Ficar repetindo. Você Isso. fala O que é uma ecolalia? palavra, eu falo a mesma palavra. A repetição, Entendi. né? A repetição. Sim. Girar em torno do próprio eixo. Entendi. Também gostar de coisas que rodam como ventilador. É legal falar, porque as pessoas têm essa, não têm essa informação, não têm essa percepção. Tem um caso interessante, a gente estava numa pousada, acho que numa pousada uma vez, que a gente percebeu uma criança, um pré-adolescente, que só ficava andando na ponta dos pés. O tempo todo na ponta dos pés. Aí a gente abordou a mãe uma hora, né? Eu acho que ela chegou. Uma conversa informal. Aí ela falou o seguinte, que era normal porque na família dela todo mundo andava na ponta dos pés. E a nossa percepção foi, então todo mundo é autista. Porque não tinha somente essa característica, né? Claro. A gente notou outros comportamentos na criança, né? Mas, por exemplo, a gente estava falando aqui também, é muito normal querer assistir os mesmos programas várias vezes, repetir. Sempre assistia mesmo. Questão de roupa. Tem uma questão de rotina também, que eu sei, Sim. que é problemático mudar essa rotina, ele não aceita essa mudança de rotina. Hiperfoco. E isso Às é bom. vezes, a criança, às vezes, ela tem um hiperfoco. O Gabriel teve uma época que ele gostava muito de dinossauro. Sim. Só dinossauro. Aí Eu queria depois brincar muda. de outra coisa. Depois não, e fala de dinossauro, desenho de dinossauro, camisa com dinossauro. E tem uma época que ele muda o hiperfoco. Não, agora nós vamos para pinguim. Tudo sobre pinguim. Depois videogame, só videogame. E vai mudando. E deixar claro, né, que nenhum autista é igual ao outro, né? Então, assim, tem essas características do meu filho, que muda esses hiperfocos, tem características de crianças e adultos também, deixar claro que a gente precisa falar dos adultos. Sim. Que não vai mudar esse hiperfoco. O mesmo hiperfoco vai ser para a vida toda. Às vezes não vai mudar, né? Não tem regra, Não né? tem regra. É importante falar que todo mundo quer respostas prontas, né? A gente quer ter uma confirmação e não tem. No caso do autismo, como não é uma doença, não tem um padrão para poder dizer, olha, tem que ser assim. Não, a gente falou aqui de características em geral. E a pessoa pode apresentar. E aí é bom você ter falado que é adulto, porque a gente sabe, tem alguns adultos famosos aí que foram diagnosticados, né? Após adulto, foram diagnosticados com autismo. Velhice. É porque antes não se falava disso, né? Sim. Mas sempre existiu. Sempre existiu. E antes chamava de quê? Se não era autismo? Era síndrome de Asperger. Pois é. E a gente estava falando antes aqui,
dos casos, né, de outros diagnósticos de outras doenças que reduziram depois que foi mais popularizado o autismo. Quer dizer, já tinham pessoas com essas características lá atrás, há muito tempo, mas estavam sendo rotuladas ou diagnosticadas com outras doenças e não como autistas. Sim. Isso. Então, não é que apareceu agora. Não, existe uma pesquisa, né, que mostra que com o índice elevado, né, de diagnóstico do autismo, esquizofrenia, por exemplo, e psicopatia foi caindo, né? O que a gente leigamente entende é que isso só mudou de gaveta, né? Assim, ó, Claro. o diagnóstico que era de esquizofrenia, ele foi pro autismo, que era o diagnóstico correto pelas características. Isso, e agora, né, com essa possibilidade após o conhecimento mesmo, Sim. né? Por parte Divulgação, dos profissionais, estudos. né? Profissionais especializados mesmo no autismo, Sim. né, com mais capacidade para dar um diagnóstico mais assertivo, né? Preciso fazer 2 perguntas que me ocorreram aqui agora, que é o seguinte. Antigamente, a gente falou aqui de tempos atrás, essas pessoas que tinham diagnóstico de doenças neurais, psiquiátricas, eram vistas até como endemoniados. Pessoas Sim. que estavam possuídas, eram escondidas por isso, né? Eu já vi estudo de casos antigos de pessoas que ficavam acorrentadas, trancadas dentro do quarto, não saía. Como que vocês viam isso? Algum momento isso passa pela cabeça? Ou não? Eu tô dizendo isso assim, de verdade. Porque às vezes a família em casa pensa isso. A pessoa não tem conhecimento e vê a criança agitada, ela pode pensar isso. Ela pode pensar que é uma questão espiritual da criança. Ela pode pensar, a pessoa que não tem conhecimento, ela pode criar conjecturas e imaginar hipóteses. E muitas vezes, por não aceitar a doença, que não é doença, é condição. Por não aceitar a condição. Olha pra você ver, eu tô repetindo aqui o tempo todo e mesmo assim ainda falei doença, né? Então, por não aceitar essa condição, ela pode preferir acreditar que exista uma cura espiritual para isso, Sim. do que acreditar que é uma condição que tem que ser tratada para sempre. Por quê? Sim. Ela pode entender isso. Chegaram lá no projeto pessoas assim, que não aceitavam, que queriam achar outra resposta, passou pela cabeça de vocês em algum momento? Então, nós já recebemos pessoas que não aceitaram o diagnóstico prontamente, né? Mas não com esse caso aí de achar que era... não que foi demonstrado pra gente, Entendi. né? Mas anos atrás, né, existia muito isso. Sim, estou dizendo isso porque de fato é fato isso, né? De achar até que... De levar em exorcista, assim, porque achava que a criança... Pela questão da agitação... E como você falou, essa questão dos casos que migraram, né? O diagnóstico que antes era muito um percentual maior e uma determinada doença, mudou, mostra que, de fato, não existia conhecimento para aquilo naquela época, para ter certeza nem daquele diagnóstico, né? Não. Muita gente até fala, né? Pergunta, nossa, mas aonde que estava esses autistas antes e tal? Sim. Né? Então, como se fosse uma questão nova, né? Como se, eu vou falar uma besteira. Se fosse um lançamento, apareceu agora e não é isso. E não é isso. Né? A gente surgiu, não. Isso. Virou até uma modinha. Isso. Virou inclusive eu já ouvi isso. Não, porque agora tá na moda falar autismo e TDAH. Sim. E não é isso. É porque agora existe a possibilidade do diagnóstico. E antes não. É importante falar isso, né? Porque aonde eles estavam em hospitais psiquiátricos. Sim, trancados em casa, escondidos às vezes. Não viviam em sociedade, né? Não tinha isso, né? E agora não, eles não frequentavam as escolas, né? Hoje é diferente, né? É difícil ainda, mas já evoluiu bastante, né? E é importante frisar muito isso aqui, porque é perigoso essas falas. Sim. Sabe? O índice de suicídio no autista adolescente, pré-adolescente, é 200% a mais. Então, é perigoso. É perigosíssimo e é pesado. Isso. Porque o caso do suicídio é um caso que me sensibiliza muito, assim, porque a pessoa se sentir isolada ou sem recursos ao ponto de tirar a própria vida é muito triste, né? De se sentir desamparada ou sem saída, né? Isso. E no caso disso é uma questão diagnosticável. Então, quer dizer... E falar
sobre essa questão de ser modinha, que virou, também é perigoso. Porque Sim. essa mãe, né, ela tá passando por um processo que não tem fim, né? Porque esse filho, ele nunca vai deixar de ser filho dela, Sim. né? Ela nunca vai deixar de ser mãe dele ou dela, né? E a gente já falou que o tratamento é para sempre. Sempre é. Então, assim, importante falar sobre isso aqui. O nível de estresse dessa mãe é comparado pelas pesquisas de um soldado pós-guerra. O nível de estresse de uma Sim. mãe atípica. Então, assim, é muito sério isso. 40% de chance a mais de uma mãe dita típica de desenvolver câncer. Pois é. Sem falar da questão do abandono. Eu ia né? tocar nesse assunto agora, né? A vida do casal mudou como casal depois do diagnóstico. Essa bateria de acompanhamentos, de tratamentos que são necessários, já sabem que são. Isso interferiu? Isso uniu mais vocês e separou? A gente tá falando do percentual aqui. 78% das famílias são desfeitas após o diagnóstico de autismo, porque os pais abandonam as mães. Quero lembrar que pai e mãe, assim, independente do casamento, é pai e mãe. Mas, né, 78% dos pais abandonam a família e a esposa depois do diagnóstico dessa criança com autismo. Como é que foi no caso de vocês, como casal, isso, né, no dia a dia? Para mim, na minha visão, eu acho que mais nos uniu. Porque, assim, obviamente que isso depende da maneira como, no caso aí, o pai vai encarar essa história. Mas, no nosso caso, de fato, essa questão de levar muito em terapias, da gente procurar entender mais também sobre o assunto. Sim. E muito mais do que isso. Por ser o nosso filho, ninguém pediu para nascer. Então, se os pais abandonam, eu volto a dizer, na minha visão, é uma grande covardia fazer isso, porque a criança não pediu para nascer. Ninguém pede. Não foi assim, ninguém quer ter um filho autista. Ou quer, mas eu não vou lá no supermercado buscar, né? Sim. Eu não vou no supermercado buscar um filho autista. Ele veio, graças a Deus, ele veio. E ele veio porque vocês estavam preparados para recebê-lo, pela condição de Deus, eu digo, assim, né? Claro. Da questão emocional de Deus para recebê-lo e cuidar dele, né? Mas é legal você ter falado dessa questão do pai, porque não deixa de ser pai, porque separou. Né? Ele separou da esposa, e não do filho. Não existe divórcio de pai e filho. Né? Então, mesmo esse 78% que deixou a esposa, eu vou usar um termo aqui que é covardia, que eu penso assim, né? Quer dizer, o filho não veio da maneira que ele esperava, então ele foi embora. Mas o filho ainda é dele. Né? Então, isso é triste e é covarde. Como ser humano, independente de ser homem ou não. Eu já ouvi casos, eu sei que o índice é muito menor, de que mulheres que fizeram isso, que deixou com o pai e foi embora. Existe, não estamos aqui defendendo bandeira feminista nem nada disso, mas é uma realidade que acontece. No nosso caso, eu vejo como um privilégio, porque no passar do tempo, hoje a gente não tem só um, a gente acabou, de certa forma, ganhando mais de 100, sem contar os pais também, que muitos ficaram amigos mesmo, né, por essa questão. Então, assim, eu me sinto muito privilegiado, assim como a Jana também. Então, não só uniu o casal, como aumentou a família. Aumentou a família. Eu acho assim que realmente, né, no nosso ponto de vista, graças a Deus, nos uniu, né, ter um marido presente. Sim. Né, porque não falar só da questão de ser pai, né, mas a questão de ser meu suporte, né. Sim. Ele como marido, como chefe de família, né. Sim. É o meu suporte em tudo. E como é importante isso para mim, enquanto mulher, né, enquanto mãe. Sim. E necessário. Né? É necessário que a gente tenha alguém, né? Você, respaldo, né? Como casal, né? Você quer eu entendo isso. Eu sempre digo que casamento para mim é sociedade. Então é sócio, você é sócio em vida, né? Uma sociedade para a vida. Então é um projeto. Vocês têm um projeto chamado Gabriel. Como é que é o nome do outro filho? Giovana. Quantos anos tem a Giovana? Giovana tem 14. 14. Então, vocês têm 2 projetos, além do Voo Azul, né?
de que tem que cuidar junto. Eu penso que sociedade é isso, o casamento, né? O casamento é uma sociedade em que você vai junto ali com a pessoa. E sociedade, se um falhar, o outro dá suporte, se o outro... E vai, né, uma balança ali, mantendo o equilíbrio. Mas quando um falta, né, nenhuma empresa só um sócio cuida e o outro só ganha, não, ou vai embora, né? Um sócio que abandona a empresa. É assim que eu vejo esses pais que abandonam quando acontece esse caso do diagnóstico. Sim, se você me permite um desabafo, assim, é que é muito triste a gente pensar que um dia que hoje são crianças, assim como meu filho, mas qualquer autista, né? Eles serão idosos. Sim. Então, assim, eu acho que a maior preocupação dos pais é como que será a vida deles depois que a gente se for. Todo mundo morre, ninguém vive para sempre. Mas, assim, a Jana, por exemplo, ela tem um projeto que é de um lugar que possa acolhê-los no futuro, um local sensorial, com terapias. A gente pode chamar de um asilo, uma casa de repouso adequado, um lar adequado para as necessidades deles. E para isso a gente vai precisar no futuro de quê? Assim como o projeto hoje precisa de recurso, a gente espera que um dia isso aconteça. Sim. Sabe? Que o nosso projeto possa virar um centro de referência. Claro. E para isso a gente precisa, de fato, de investimentos, né, na área, para que um dia a gente possa também atender esses autistas que serão idosos no futuro. Sim. Eu ia acabar perguntando sobre isso mesmo, sobre como é que vocês veriam o futuro do Gabriel, né? Mas você já falou. Jana, como é que você vê esse futuro do Gabriel? Essa preocupação de mãe, de patriarca, né? Da família, dos pais, de falar, um dia quando eu não estiver aqui, como que vai ser? Como é que ele vai lidar sozinho? No caso dele, ele é de nível 1. Então, você fica menos ou mais preocupado, ou você acha que a preocupação é a mesma? Não, a preocupação é a mesma. Né? Ele demanda, como qualquer outro nível, né? Ele tem as suas questões, suas peculiaridades e tal. Então, assim, traz, né? Eu acho que para toda mãe, para todo pai, traz uma preocupação. A forma que eu encontrei, né, de lidar com isso, e não é fácil. Recentemente, eu passei por uma situação, né, de depressão, burnout mesmo, devido a todo esse peso, na verdade, né? Todo esse peso do acúmulo de coisas, né? De responsabilidade que você tem que lidar. Eu sou uma mulher cristã, então a forma como eu estou lidando com isso, todos os dias é necessário eu falar para mim mesma, né? E falar com o Senhor, é saber que diante de tudo, Deus nunca errou, né? Então, meu filho não é um erro, Deus é perfeito, a criação de Deus é perfeita, e o Gabriel é uma criação do Senhor. Ele é perfeito. E para o Senhor. Sim. Então, isso é o que nos dá, assim... Suporte. É isso que te sustenta, né? A fé. E é legal falar que às vezes a gente precisa... todo mundo precisa ter fé, eu penso assim. Né, do meu coração é saber que, independente de eu estar aqui ou não, Deus está com ele. Isso mesmo, que bom, que legal. A minha visão sobre isso ela também é muito particular, porque eu não tenho... A minha única preocupação é de Gabriel conhecer quem o criou. Porque uma vez, isso é a minha visão. Sim. É uma visão do Evangelho de Deus mesmo, Evangelho de Cristo. Porque a palavra de Deus, como tudo tem manual, né? O seu carro tem manual, a máquina de lavar, nós também temos. Então, assim, uma vez que ele conhece o fabricante, ele vai saber quem é ele, quem é o próximo, quem não é tão próximo. Sim. Então, ele vai saber dessas questões, ele vai saber se identificar no mundo. Eu não tenho, assim, de fato, a preocupação se vão aceitá-lo ou não, se ele vai ser engenheiro ou se ele vai ser sei lá, se ele vai cuidar de outras coisas. Então, a minha preocupação é que ele conheça a Deus, que ele pregue o Evangelho, pregue a verdade para as pessoas. E, assim, uma vez que ele conhecer a Deus, ele vai se conhecer, conhecer o mundo. Então, acho que ele vai se adaptar em qualquer que seja a situação. Assim, eu vejo que vocês estão tranquilos quanto a isso ao futuro, porque primeiro pela questão da fé e também pelo que vocês estão construindo dele agora, né? Pelo que vocês estão construindo com ele. A gente vai caminhar para o final agora e queria que vocês aproveitassem o espaço para convidar para o projeto, para ajudar o projeto, para quem tem recursos e pode ajudar. O projeto fica em Belo Horizonte, mas pode receber recurso do Brasil e do mundo todo, quem está fora e quer ajudar.
A gente vai deixar o perfil aqui, o @ lá do projeto marcado, para que as pessoas possam acessar o link lá no Instagram. Tem YouTube também ou só Instagram? Só Instagram. Mas aí lá dentro vai conseguir achar telefone, vai achar endereço, vai achar tudo para falar com vocês, né? Isso. E aí, quem quiser, novamente, mandar algum recurso, alguma ajuda, um profissional que queira contribuir de alguma forma, pessoas que precisem de orientação, podem acessar. A gente vai deixar aqui o link, né, o @ do Voo Azul para ajudar. E aí, para que se vocês quiserem falar primeiro com essas famílias, né, de que às vezes ou pessoas que ainda têm preconceito, que ainda olham como doença, como eu olhava, né? Eu falei que eu tinha o entendimento de que era uma doença, e aqui entendi não, que é uma condição neurológica, uma condição neurológica, tá? Então fica aí o espaço para que vocês possam mandar essa mensagem para as mães, para os pais, para a família, que às vezes está desesperada, tá ali, né, sem saber o que fazer, recebeu o diagnóstico há pouco, não sabe por onde começar, está preocupado com o futuro dessa criança também, de como que vai ser, né? Sim. Então, o recado que eu quero deixar aqui é para vocês conhecerem, né, o nosso projeto e entre no nosso perfil, né, conheçam um pouco o nosso projeto, visitem o nosso projeto. Também quero deixar uma palavra para os pais, que vocês não desistam, cuidem de seus filhos, porque eles não pediram para si. Eles não pediram, cuide deles. O autismo não é o fim de todas as coisas, e pedir para que quem puder solidarizar, contribua com o nosso projeto, porque ele é de suma importância. A gente tem ajudado muitas famílias, mas nós precisamos ajudar mais. Então, contribua com o projeto. Obrigada de verdade por terem vindo. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Obrigado. Parabéns pelo projeto, parabéns por essa. Vocês poderiam estar só cuidando de vocês, né? E virar as costas para o resto do mundo e se dedicarem a esse processo, a esse projeto, a ajudar as famílias a aceitarem o diagnóstico, a entenderem. Isso é muito bonito. Isso é uma causa que vai além de vocês, assim, é um legado que vocês vão deixar. Quando vocês não estiverem aqui, um dia que vai demorar muito, a Gabriel, a Giovana vai olhar para esse projeto e quem vier depois vai ver, né, o mérito de vocês que fundaram isso e dessa boa intenção, tá? A gente vai encerrar agora, Segura Essa Marra. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, que fique aí um aprendizado sobre o autismo, e não só sobre o autismo, sobre respeito, sobre aceitação, sobre, primeira coisa, aceitar o outro como ele é, de forma respeitosa. E não é só isso, a gente tem empatia com o outro. A gente falou aqui, né? Ao invés de julgar, xingar ou criticar alguém que está passando por uma crise, por uma situação, vai lá e oferece apoio, né? Vamos ser solidários ao invés de sermos preconceituosos, tá? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. E agora vocês já podem falar que sextou gostosinho. Até sexta-feira que vem. Tchau!